500 mil vítimas da doença no nosso país. 500 mil de mortos. Mais de 500 mil pessoas que se foram e deixaram famílias despedaçadas, projetos à deriva, esperanças sufocadas, potenciais perdidos. Mais de 500 mil vidas que se apagaram. Qual é o impacto dessas perdas na nossa sociedade? A repórter Sônia Bride vai apresentar dados inéditos e reflexões que mostram o que a pandemia está roubando de nós, brasileiros. E por falar em saudade... Como se mede o carinho que nunca será sentido? É um sorriso, é a forma de se mexer. A perda da segurança de ter alguém ao seu lado para criar os filhos. A gente acorda, ele não tá. A gente dorme, ele não chega. Falar uma parada pra você. Como quantificar as gargalhadas que não demos e que nunca daremos? A pessoa, quando vem feia, ela tem que se espiritualizar. O sonho que será para sempre sonho. Nós vamos fazer 49 anos de casados. A gente estava preparando uma viagem, uma festa para o ano que vem, 50 anos. Temos um número absoluto, aterrador. E uma tragédia que não cabe nem nesse número tão grande. Nesse fim de semana, nós passamos dos 500 mil mortos por Covid. De cada 425 brasileiros, um foi levado por essa pandemia de mortes solitárias, no isolamento de hospitais, de enterros apressados em covas também abertas às pressas, em que as famílias não podem ter um rito de despedida, receber o apoio da comunidade ou se apoiar num ombro amigo para chorar. O médico ligou para mim, né? E falou assim: nós vamos entubar a sua mãe. Você gostaria de falar com ela a última vez, né? É uma sensação assim terrível. A minha mãe foi entubada às 10 horas e o meu pai foi entubado às 15 horas. Ela já estava sedada quando ele insistiu em se despedir. Teve essa foto dele pegar na minha mão, despedir, mas eu não lembro de forma alguma. Ela nunca mais viu o marido. Você tem que ir no necrotério, você sabe, puxar o corpo do seu pai num carrinho, no velório. Foi 15 minutos, caixão lacrado, a gente não podia chegar perto, sabe? Não saber que ele estava ali dentro. Isso aconteceu com a minha tia, aconteceu com o meu sogro, aconteceu com o meu vizinho, aconteceu com meus amigos. É uma sensação, é horrível. Sobreviver sozinha não é viver inteira. Eu pensava como que aconteceu, eu não vou ver meu marido. Eu não sabia que não ia ter velório, nada. Meus filhos que fizeram todo o processo, né? E, enfim, acabou. A perda é maior quando não há despedida. E o que está acontecendo agora? Mal e mal, a gente está elaborando a nossa perda mesmo. A gente está se desumanizando. Quando a gente faz esse apagamento da própria vivência de poder sofrer com isso. Vamos tomar banho com papai para ficar limpinho. Quando eu estou brincando com ele, eu imagino que ela estaria indo, tirando foto da gente. Quando Bento chegou ao mundo, a mãe dele partia. Eu imagino como seria ela amamentando, na madrugada do meio da noite, ela me cutucando para pegar ele no berço. Quando morre um ser humano, morre com ele um universo. Além do que perde este universo que desaparece, que colapsa, perdem todos aqueles que conviviam com ele e ficam vazios na nossa vida que jamais serão preenchidos. Luana tinha 24 anos. Seria a primeira da família a se formar numa universidade. Era muita coisa que ainda faltava viver, né? Tanto no âmbito da nossa família como no âmbito profissional dela. No Brasil, o coronavírus matou 7 em cada 100 mulheres grávidas ou puérperas que foram infectadas. Foram 1.716 até a última quarta-feira. Como no caso da Luana, a morte chegou quando ainda não era o tempo. A Covid está roubando tempo de vida no mundo inteiro. Um estudo internacional mostra que no mundo, cada morto por Covid poderia ter vivido em média mais 16 anos. Aqui, o tempo de vida roubado é ainda maior, 18 anos. Tudo junto
As vidas brasileiras perdidas para a Covid geraram uma perda de mais de 9 milhões de anos de vida. É um equívoco achar que a Covid mata apenas pessoas muito velhas que morreriam de qualquer maneira. Henrique Acosta é um dos autores da pesquisa. Ele diz que sem apoio para ficar em casa, quem tem idade para trabalhar se expõe ao vírus e à morte. Assim, a Covid leva vítimas cada vez mais jovens. Entre os primeiros 100 mil mortos, mais da metade das vítimas tinha 70 anos ou mais. Essa proporção chegou aos 55% entre 100 e 200 mil mortos. Depois foi caindo e agora está em 30%. Já os mortos na faixa de 20 a 59 anos, que eram 25% no começo da pandemia, agora são quase 45%. Quando as pessoas morrem mais jovens, isso também tem um impacto no sistema econômico, no suporte financeiro às famílias e na economia do país em geral. A perda de tantas vidas vai também influenciar a capacidade de recuperação da nossa economia? É uma perda de pessoas, muitas delas no apogeu da sua capacidade produtiva, que carregam muito conhecimento, que eram profissionais, que eram pessoas que davam uma grande contribuição para a sociedade e que se foram. A criatividade de pessoas que poderiam estar contribuindo com obras, com criações que nos tornariam a vida mais aprazível e valorizariam a existência humana. É uma falta coletiva porque o Paulo Gustavo, ele, através do riso e do humor, ele transformou a vida de muita gente. Peças nunca encenadas, filmes que nunca sairão do papel. Quantos milhões deixarão de rir com Paulo Gustavo ao longo das décadas que a Covid roubou? Ai, aqui é ameixa. É bom pra você que tem problema no intestino, Marcelina. Ai, vem. Você não aprende, hein? Me vê meio quilo dessa ameixa pra ela, que ela empedra. O Brasil mais triste. A nota média de felicidade não mudou entre os mais ricos, mas despencou entre os mais pobres. E a diferença de felicidade virou mais uma no abismo de desigualdade. Também estamos com mais estresse, raiva e tristeza. Esses indicadores de felicidade, de tristeza, de raiva, todos deteriorando, é por conta dessa situação. A gente não pode normalizar uma situação de luto. E a gente descobriu exatamente isso. Eu faço parte de um coletivo. E para minha saúde física, mental, psíquica, importa que esse coletivo esteja bem, que ele exista e que ele não seja atingido, que ele não seja morto, que a humanidade se preserve. O trabalho do Arilson era levar pessoas de um lugar para o outro. Ele tinha medo de ir para o trabalho? Tinha muito medo. Ele dizia que era muita família destruída, muita família indo embora. E a gente nunca imaginava que ia chegar na nossa, né? Paraense, Arilson veio fazer a vida no Rio. Tinha 45 anos. Deixou Ruth com os 2 filhos e a neta. No Xingu, os Yaualapiti se despedem dos mortos uma vez por ano no ritual do Quarupi. No meio da aldeia tem um tronquinho. É ali que as almas dos mortos ficam esperando o festival. A gente precisa liberar a alma das pessoas mortas para ir para o outro mundo. A pandemia impediu o Quarupi do ano passado. Na região do Xingu, a pandemia chegou já atacando qualquer pessoa e foi acabando com a vida dos sábios, principalmente os caciques. 5 caciques perdemos. 5. Quando morre um ancião indígena, perde-se uma biblioteca. Sem língua escrita, é de memória que o conhecimento é passado de geração em geração. Em abril do ano passado, foi o pai do Tapi, o lendário cacique Aritana, um diplomata da causa indígena. Meu pai foi um arquivo de conhecimento. Ele passava todo o conhecimento dele, da cultura, como é que a população se organizava. Então, perdi, sim, grande mestre, grande educador. Na semana passada, Tapi defendeu sua tese de mestrado na Universidade de Brasília. Criou a gramática da língua Yalawapiti, um sonho do cacique Aritana.
Com todos os índios do Xingu vacinados, o Guarupi de Aritana poderá acontecer este ano. Nós temos vacina para essa doença. Nós temos condição de fazer com que as pessoas possam organizar sua vida para ficar em casa. Mas o Brasil não fez isso. Algumas pessoas sabotaram a possibilidade dessas pessoas estarem vivas. Então, digo, nós precisamos dizer, essas pessoas morreram, mas elas poderiam estar vivas. Mas naquele dia à noite... A Ellen e seus 3 filhos quiseram estar juntos para contar a história do Ronaldo. 3 vezes por semana, ele era obrigado a sair de casa para fazer hemodiálise e desde agosto estava na fila esperando por um transplante de rim. Era Ellen que mantinha o telefone sempre à mão, esperando a notícia de que havia um doador. Ele chegou a tomar a primeira dose da vacina em 10 de maio. Poucos dias depois, o quadro dele deu uma piorada na parte pulmonar, que a gente percebeu que tinha alguma coisa e as febres começaram a ficar muito mais recorrentes. Ronaldo estava com Covid. Na segunda-feira, recebemos a ligação para comparecer no hospital. E aí a gente já tinha certeza que a gente tinha perdido essa luta para o Covid. Depois de enterrar o marido, a Ellen se permitiu desligar o telefone para dormir. Acordei às 8 da manhã e peguei no telefone, eu vi o hospital do rim, eu dei um berro. Lá estavam as ligações perdidas do hospital, lembrando que Ronaldo podia ter tido muita vida pela frente. E aí eu falei, olha aqui, o rim dele chegou tarde. Você imagina quanto que foi difícil para a gente na hora, né? Um sentimento muito de impotência. Mas ela reagiu. Eu pensei também, de primeiro momento, naquela família enlutada, assim como a gente, que teve o ato nobre da doação. Também pensei e orei para que a pessoa que recebeu, que podia ser um adolescente igual meus filhos, podia ser um pai, uma mãe. Espero que alguém tenha recebido esse rim e que essa família seja muito feliz. Na família de Ellen, o sentimento é outro. Ainda não estou em paz para poder sentir a tristeza. Meu sentimento é de revolta. Por quê? Meu pai ele poderia ter sido vacinado lá em janeiro, lá em fevereiro. Por mais que ele tivesse problema do rim, a morte dele foi decorrência do pós-Covid. Não só em relação ao comportamento das pessoas, de aglomeração e tal, mas assim, quando a gente vê a figura principal, a maior autoridade do país, brincar com as vidas e contra a ciência, e contra a vida, literalmente, das pessoas, zombar da morte, né? Que nem ele fez um vídeo imitando uma pessoa com falta de ar. Não tem como você sentir o luto, sabe? O luto agora não é uma palavra, não é um sentimento, é um verbo. Eu fico pensando que toda a sensação que eu senti, que a minha família sentiu ao longo desses 17 dias, isso se multiplicou para 500 mil famílias, sabe? Estamos em junho de 2021 e somos o país com a segunda maior média de mortes diárias por Covid, atrás só da Índia, que tem uma população quase 7 vezes maior. O Brasil é um país que está interrompido, um país que está em suspenso, que não consegue olhar para trás para entender como é que chegou nessa situação, não consegue olhar para o presente e muito menos consegue projetar um futuro possível. Mas esse futuro é possível. Nós brasileiros temos que amadurecer com situações como essa, gravíssima, pela qual nós estamos passando. É isso que constrói uma grande nação. A capacidade de reagir com grandeza diante de uma grande adversidade como essa. E eu tenho certeza que a cultura brasileira tem essa condição e vai dar a volta por cima.